Vinde conosco encontrar as juventudes onde elas vão estar. Lá onde os apelos procuram quem os possa escutar. Vede primeiro com coração, sinta, transborde a nossa missão. Junto com os jovens o nosso segredo revelar. Educar, evangelizar. Uma boa noite a você na companhia da Canção Nova. A gente começa assim em festa, celebrando, você conhecendo, você vendo aqui o reflexo de um grande trabalho evangelizador realizado no mundo todo. Bem-vindo, você que está na programação da Canção Nova. Aqui estamos hoje em família. O nosso Além da Notícia hoje vai falar sobre a Rede Salesiana de Ação Social, o trabalho evangelizador realizado por todos os salesianos mundo afora. E aqui no Brasil, especificamente, a gente vai conhecer a dimensão desse trabalho. O resgate de tantos jovens, a transformação de tantos jovens e, aliás, quanta gente agora que nos assiste e tantos que não nos assistem foram formados, educados no carisma salesiano, dentro das obras salesianas, foram ajudados, transformados dentro de um trabalho salesiano. A gente hoje quer falar sobre esse trabalho que começou há muito tempo, não parou, continua e precisa ir mais longe ainda. Bem-vindo, obrigado pela sua companhia. Quero cumprimentar aqui também nesta noite já nossos convidados. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu começo aqui já falando com a irmã Silvia. Irmã Silvia, bem-vinda. Silvia Aparecida da Silva. Bem-vinda, boa noite, tudo bem? Obrigada, boa noite, tudo bem. Cumprimento também o padre Sérgio Augusto Baldim Júnior. Seja bem-vindo, padre. Obrigado, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu tenho um dever de apresentá-los muito melhor. A irmã Silvia é formada em psicologia, farmácia e bioquímica, é também graduada em análise institucional, possui formação em estudos clínicos, sociais e grupais e em gestão estratégica. De 2015 a 2021 atuou como diretora executiva da Rede Salesiana Brasil de Ação Social e desde 2019 exerce a função de diretora executiva da Rede Salesiana Brasil. Tem trabalhado muito, né, irmã? Um pouquinho. É. O padre Sérgio acabou de chegar em Brasília, religioso da congregação salesiana com experiência na área de filosofia, formação humana e teologia pastoral, com ênfase em ética, políticas públicas, acompanhamento de projeto de vida, acompanhamento espiritual e espiritualidade, e já atuou como formador dos aspirantes à vida religiosa salesiana em Piracicaba, Pindamonhangaba, já foi diretor executivo da Rede Salesiana de Ação Social do Estado de São Paulo, em 2022 nomeado reitor da Unisal e em janeiro deste ano agora, poucos dias atrás, nomeado secretário executivo da CISO Brasil, diretor executivo da Rede Salesiana Brasil e diretor-geral da EDB Editora. Obrigado também pela sua presença. A que se deve isso aqui tudo? É muito tempo de jornada e multifunções na inspetoria. Quanto tempo de sacerdócio, padre? 14 anos. 14 anos. 11 funções diferentes já ao longo desse período. Gente, nós estamos em família. É um prazer muito grande recebê-los aqui hoje e, sobretudo, para a gente falar sobre esse trabalho de vocês. Irmã, por favor, fique mais à vontade para uma introdução sobre esse tema que eu imagino preenche a vida de vocês, né? Falar sobre o carisma salesiano e falar sobre a congregação, ainda mais em família, é Sim. muito gratificante para a gente, né? Este ano ainda que estamos vivenciando aí um bicentenário do sonho de Dom Bosco, nos enche ainda mais de alegria de poder compartilhar, né, com as pessoas que conhecem o nosso carisma, aqueles que gostariam de conhecer o nosso trabalho também, ver que há muito tempo, como disse você, né, um sonho vem transformando vidas e continua transformando vidas no território brasileiro. E se Deus quiser, vai muito mais além, né, Padre Sérgio? Esse há muito tempo, são 200 anos, aliás. 200 Esse anos ano, do padre, sonho. ele é um marco para toda a família salesiana, 200 anos, exatamente agora em 2024, nós estamos recordando aquela idade de 9 anos de Dom Bosco, quando sonhou. Isso, o sonho dos 9 anos, que marca, né, nós temos toda uma leitura, né, irmã Silvia, da dimensão teológica e da dimensão programática do sonho dos 9 anos, a partir dele, toda a vida de Dom Bosco e daqueles que com ele, daquelas que com ele também construíram juntos o projeto da família salesiana, começar a embarcar nessa proposta e a partir daquela intuição, retratada depois de maneira mística, começa toda a missão, né, da transformação, da mudança, primeiro dele, né, do próprio Joãozinho Bosco,
e depois também daquilo que ele iria enfrentar como desafio, como empenho ao longo de todo o seu projeto de vida. E é bonito porque nunca construído só, né? Ele partilha com a família no primeiro momento esse sonho e depois, a partir daquilo, se torna o que vai movendo também a sua vida, as decisões vocacionais que ele vai fazendo e as decisões de projeto de vida. Ao ponto de ele fazer uma grande síntese. Esse sonho se divide em 3 momentos, na verdade, na história de Dom Bosco, né? E tudo isso se refletiu mais tarde na santidade de vida de Dom Bosco. Sim. Se refletiu na ação, no homem trabalhador de Deus que se tornou Dom Bosco, na obra de Deus. Que tamanho tem hoje aquele sonho e aquilo tudo que Deus encheu o coração de Dom Bosco? Que tamanho tem hoje? Que dimensão tem isso hoje, mundo afora? Olha, a presença nossa em 133 países, né? E 5 continentes. Nos 5 continentes. 10 milhões de alunas e alunos. Os 10 milhões são agora atuais. Tirando e ainda excetuando, porque a gente não toca muito, mas também os das obras sociais, da ação social, né? Então é uma Esse infinidade. número é número das unidades que trabalham com educação formal, né? Porque nas nossas unidades sociais isso é mais difícil até de contabilizar, porque diante do legado de Dom Bosco, eles entram porta dentro, né? Isso. E muitos desses trabalhos atendem, assim, milhares de crianças e adolescentes no final de semana, com um oratório festivo, sem contar aqueles que regularmente são acompanhados por nós, né? E quantos seriam hoje os filhos diretos de Dom Bosco nas obras salesianas do mundo? As filhas de Maria Auxiliadora, nós estamos em torno de 11 mil. 11 mil? E os salesianos em torno de 15 mil. Salesianos cooperadores, 50 mil. Cooperadores podemos entender como o quê? Os leigos e leigas. Os leigos e leigos. Consagrados também, Consagrados. Também consagrados. Isso. Porque nós somos 3 grandes ramos. 50 mil. 3 grandes ramos fundados pelo próprio Dom Bosco. Os salesianos de Dom Bosco, as filhas de Maria Auxiliadora e os salesianos cooperadores. E aí entra agora um outro ramo, a família salesiana. Isso. E se formos estender para a família salesiana? Em números? Nossa, a gente precisaria buscar o catálogo, porque nós somos 33 grupos. 33 grupos espalhados no mundo inteiro. No Brasil, nós temos a presença de 15 grupos confirmados. Pertencentes à família salesiana. Isto é, que são carismas que se desmembraram do carisma salesiano. Sim. Que tem como legado o próprio sonho de Dom Bosco e o sistema preventivo, E né? dentre eles nos incluímos nós, Canção Nova. Dentre eles a Canção Nova, com Gente, certeza. olha o tamanho desse homem. Que tamanho tinha esse homem? 1,61 m, pequenininho. 1,61 m. Um pequeno grande homem. Um pequeno grande E homem. que tamanho tinha o coração de Dom Bosco? Do tamanho do mundo. Do tamanho do mundo. Isso é verdade, né? Transformar lobos em cordeiros foi o grande sonho que ele teve, né? E lutou para conseguir colocar em prática. E deixou isso para cada um de nós, membros da família salesiana, né? Transformar lobos em cordeiros, evangelizar e educar, criar possibilidades de garantias de direitos, e a educação, né, que envolve de uma forma integral crianças, adolescentes e a juventude, que é a porção que ocupou o maior espaço dentro desse coração. Não será raro, nunca será raro nós encontrarmos, andando por qualquer lugar do Brasil, pessoas que, de alguma forma, foram tocados Sim. pelo carisma salesiano, foram atendidos, transformados pelo carisma salesiano. Então, tenho certeza que agora a gente fala para muitas dessas pessoas. Mas deixa eu só provocar mais um pouquinho. Como é que tudo isso começou? Como é que começou toda essa obra salesiana lá em Turim? A gente consegue voltar, pelo menos por poucos minutos, e entender aquele contexto que Dom Bosco viveu? Dom Bosco tem uma trajetória muito difícil no início, porque é feita de discernimentos, né? Ele precisa, logo depois da formação teológica, ele precisa fazer o discernimento de qual área ele iria atuar. Aquele contexto do século XIX era muito diferente de como a gente entende o ministério sacerdotal hoje, né? Então, ele poderia ser um professor tutor, um pároco no interior, perto de onde ele veio, né, dos Beck, da região dos Beck, ou continuar com o padre Cafasso no convite eclesiástico, que seria uma continuação preparatória do ministério, uma continuidade preparatória do atendimento ministerial. E no discernimento, e Padre Cafasso também, né, em caminho e no projeto de santidade, né, São José Cafasso,
ele orienta e instrui Dom Bosco a permanecer nesse processo junto com ele, no trabalho e no contato direto no cárcere. Então, o início da missão, o início mesmo desse encontro de Dom Bosco com a realidade dos jovens, juvenil, era essa orfandade muito grande da Segunda Revolução Industrial que a Itália vivia, né, o momento da Segunda Revolução Industrial, e propriamente muitos órfãos, muitas pessoas, muitos meninos que estavam na cidade, e Turim já crescia na produção, né, principalmente curtume, construção civil e outros processos pré-industriais e industriais, e uma exploração muito grande desses jovens, uma situação de muita vulnerabilidade, que culminava muitas vezes na cadeia, na marginalização, na exclusão desses meninos e na morte, né? Tanto que Valdocco, onde é a região, é Il Vale degli Uccisi, o Vale dos assassinados, dos que eram mortos à forca, dos condenados. O padre Cafasso fazia esse trabalho e Dom Bosco entra junto com ele nesse primeiro momento. E depois continua e precisa prevenir. Então aí começa toda a dimensão do sistema preventivo nesse sentido, nesse cuidado. Todas as formações a gente fala sobre isso. Começa na prisão, né, o carisma. O senhor está nos apresentando aqui um cenário terrível, que era aquele cenário daquela Turim, daquela época, de muita dor, de criminalidade, não é? De uma pobreza enorme, imagino, também. Sim. E o jovem sacerdote que vê tudo isso não se apavora. Pelo contrário, pelo né? contrário, ele quer afrontar aquilo, não é? E aí, então, ele só tem a si e a Deus. Começa um grupo, né? Tem uma frase de Dom Bosco que me chama a atenção, quando ele diz assim, que ele vai visitar, a gente lê nas memórias, né? Que ele vai visitar a cadeia e encontra os jovens, muitos jovens naquela situação, e ele repete para ele mesmo, se eles tivessem um amigo, talvez não estivessem ali. Então ele compreende naquele momento, né, que bastaria aqueles meninos que estavam presos ter uma pessoa próxima que escutasse, que conversasse, que desse alguma orientação para que eles estivessem fora daquele espaço. Então, aí nasce, né, do coração de Dom Bosco esse vasto movimento em favor da juventude. Quer dizer, ele nem imagina que ele vai depois ter grandes obras, grandes escolas, centros profissionalizantes. Ele queria simplesmente estar perto, né? Acolher o menino como ele era, escutar e dar uma atenção. E aí também é um legado do nosso carisma, né? O acompanhamento, né? Não precisamos ter grandes movimentos para ajudar a salvar a juventude, mas sim estarmos com eles, escutarmos, aconselharmos, fazermos uma caminhada juntos, né? Trilharmos um processo de caminhada junto. Esse é o grande desafio que Dom Bosco trilhou naquele momento e traz para nós. Porque eu vejo assim, sabe, Ronaldo, nos tira daquela ideia de que primeiro temos que construir grandes obras, grandes espaços com estruturas para que a coisa aconteça. Não, primeiro nós temos que ter certeza de que a juventude é o centro da nossa ação, né? O centro da nossa ação, porque neles encontramos o nosso espaço teológico, né? É ali que a gente encontra Deus, né? O rosto de Deus. E aí, a partir disso, poder fazer um bom trabalho. E há, a partir daí também, deste desejo de fazer algo por quem está necessitado, e naquela hora os olhos de Dom Bosco estavam voltados para os jovens, de simplesmente começar a fazer, de se lançar naquilo ali, naquela proposta, naquele desejo, e aí vai se mostrando ali a santidade do coração de alguém, vai se mostrando confiar na providência. A gente vê muito forte isso na vida de Dom Bosco, a providência divina, porque todos os passos que ele dava com muita coragem e sem conseguir enxergar o que seria possível, mas dava os passos. Quando eu assisto e assistimos os filmes de Dom Bosco, a providência divina é marcante na obra salesiana, não é? Ele confia muito na providência, talvez seja o grande fio condutor de toda a dimensão, só que é uma confiança na providência que é cercada de muitas mãos. Isso é muito importante. Nós falávamos dos salesianos cooperadores. Eles são anteriores a nós, consagradas e consagrados. Os primeiros que colaboraram com a missão de Dom Bosco, alguns padres, né, outros que se aproximaram, mas foram leigos e leigas que colaboravam, financiavam, estavam junto com ele atuando ali também. E depois os próprios meninos do oratório vão se tornando
os futuros salesianos e vão desenvolvendo. A gente tem o sonho também do Caramanchão de Rosas, que marca essa continuidade, né? E Dom Bosco relata isso de maneira bastante estruturada nesse sonho do Caramanchão de Rosas, daqueles que permaneceriam com ele. Só que o vasto movimento começa ali. É uma providência tomada de muitas mãos que começam a ajudar e colaborar nessa missão junto com Dom Bosco. O senhor já enfatizou isso umas 2 ou 3 vezes, uma providência, um trabalho tomado de muitas mãos. Dom Bosco sabia agregar as pessoas em torno a ele? Sim, porém a missão difícil fazia uma parte desistir logo no começo. Não é uma missão simples, né? Esse perfil, como também Madre Mazzarello, no encontro ali depois, no começo, são estruturas de muita dificuldade, de muita vulnerabilidade, de muita pobreza. Nem todos aqueles que se encantam num primeiro momento permanecerão ali. Mas começam os outros a surgir também a partir disso. O que revela mais ainda a coragem e a obstinação de Dom Bosco. Sim, e aí eu acredito que tem um traço muito significativo para a gente estar falando hoje de 33 grupos que pertencem à família salesiana. Nós aqui no Brasil trabalhamos muito próximos de 15 deles, né? O que significa a pergunta que você questionou antes, né? Dom Bosco tinha essa capacidade de agregar, né? E na medida em que ele foi agregando, a família foi crescendo, né? E tomando dimensões maiores do que a gente podia imaginar. E junto com a providência divina, a gente não pode esquecer que tem uma mãe, né? Isso. Nossa Senhora Auxiliadora, que aí até hoje, né, a gente sabe, foi ela quem tudo fez, e eu tenho convicção, ela continua fazendo tudo na nossa vida, né, na família salesiana como um todo, né? Então, Dom Bosco tinha essa presença materna de Nossa Senhora como se fosse ali, ó, a Mamãe Margarida numa mão, Nossa Senhora Auxiliadora na outra mão, e caminhava com muita certeza disso. Como era a oração de Dom Bosco? A gente pode falar isso? Simples. A oração que ele aprendeu com a mãe, na família. Sempre foi uma piedade muito simples, própria do Piemonte. Óbvio que aquilo que era próprio de um padre nesse período já, né? Mas sempre foi uma espiritualidade baseada em algo muito simples, que eram as orações do cotidiano e na simplicidade do cotidiano. E depois, o advogado do diabo na causa de canonização de Dom Bosco, ele inverte a pergunta. Ele fala, quando é que Dom Bosco não rezou? Porque toda a vida é marcada por uma intimidade, uma unidade entre vida, ação e vida espiritual. E assim, a gente não vai ter muito disso, porque Dom Bosco não foi uma pessoa que contava sobre a sua dimensão mística ou espiritual e pouquíssimo partilhava sobre isso. Tem alguma coisa nas memórias do Oratório de São Francisco de Sales que ele se viu obrigado a escrever para a memória daquilo que era a continuidade da sua missão, e depois alguma especulação dos que viveram e um pouco de levantamento daqueles que conviveram e daquelas que conviveram, porque é um grupo de pessoas ali junto, né, que conviveram com ele. Mas o lastro espiritual e da profundidade da intimidade com Deus e da ação não passa por uma dimensão dele ser produtor ou escritor de grandes tratados de espiritualidade. Não, é justamente o contrário, é o cotidiano que vai trazendo e fazendo revelar quem é Dom Bosco nesse horizonte também da mística, da espiritualidade, né? A vida, o testemunho era a maior oração de Dom Bosco. Com certeza, e por essa sintonia com a Nossa Senhora Auxiliadora, Maria, eu acredito que era uma oração muito mariana, muito materna. Muito mariana. Aquilo que hoje as famílias têm, né? Porque a gente lê também, né, Sérgio, em alguns documentos dele, né, que ele se dirigia à Virgem, né, Auxiliadora, e aí ela entregava o dia, os trabalhos, as dificuldades. Então, era uma oração muito, como disse o Padre Sérgio, simples, mas ao mesmo tempo muito concreta, muito dentro da realidade que ele estava vivenciando, né? Duas coisas a gente vai deixar... sonho, aquela que sua mãe o ensinou Eu a saudar 3 vezes ao dia. Então, que é o Ângelus, né? Eu quero chegar aí já, porque eu tenho 2 coisas para o próximo bloco. O sonho, que eu acho que mudou a vida de Dom Bosco e que ele carregava sempre muito forte dentro dele. E quando é que as coisas começaram a mudar? Quando é que Dom Bosco deixou de enfrentar essas grandes adversidades do início? Daqui a pouquinho. Vamos para o intervalo. Próximo bloco a gente volta já.
É celebrativo, além da notícia da noite de hoje. Estamos aqui para falar sobre a obra salesiana, mas num marco, os 200 anos do sonho de Dom Bosco, quando ele tinha 9 aninhos de idade, que mudou a vida dele e mudou a nossa, mudou a do mundo, porque a congregação salesiana que hoje existe, nascia ali, naquele sonho dele aos 9 anos. Pois bem, Padre Sérgio, Irmã Silvia, eu voltei aqui e estava recordando agora há pouco no intervalo de um episódio acontecido lá numa cidade vizinha a Turim, que Dom Bosco foi visitar em certa época. Ele já tinha iniciado a obra já tinha crescido, já era bastante conhecida. E ele visitando aquela cidade, ele precisava voltar para Turim, mas ele perdeu o trem. Então ele bateu na porta do pároco da cidade para ser hospedado lá por ele. Já era tarde, parece que estava chovendo. O padre abre, não estava com tanta boa vontade assim, abre a porta e acolhe, achando que era um simples sacerdote, e diz: olha, o senhor me desculpa, eu não tenho aqui um bom lugar para o senhor dormir, mas tem aqui o sofá, não tenho mais comida a essa hora, eu tenho só um pão, tenho só aqui uma água, alguma coisa, eu não vou poder servi-lo como eu gostaria, aquela coisa toda. Aí Dom Bosco: não, tudo bem. E aí ele: mas bem, o senhor é quem mesmo? De onde o senhor vem? Ah, eu sou um sacerdote de Turim. O que o senhor veio fazer aqui nessas bandas? Ah, eu vim fazer... Devia estar visitando algum lugar para oratória, aquelas coisas todas. Disse ali o que tinha ido fazer. E o senhor já ouviu falar lá de Turim? O senhor vem de Turim, não é? Já ouviu falar lá de um tal de Dom Bosco? Aí Dom Bosco: sim, eu conheço muito bem. E me diga, o que dizem dele realmente é verdade? Ele é tudo aquilo que dizem dele? Olha, eu conheço, é uma pessoa boa. Ele: e o senhor é quem mesmo? Eu sou Dom Bosco. Naquela hora o sacerdote: mas homem, por que não me disse logo? Eu tenho uma boa cama para o senhor, espere um pouquinho. Eu vou ali agora, na geladeira da época, eu tenho queijo, eu tenho salame. E começou a servir Dom Bosco como um ilustre. Aí aquele padre ficou todo desconcertado por tudo aquilo, pela forma como tinha acolhido primeiro. Ficou todo desconcertado. No dia seguinte, quando estão se despedindo, o padre, ainda desconcertado, disse: olha, Dom Bosco, o senhor me desculpe, eu não queria tê-lo recebido daquele jeito na noite de ontem, estou muito envergonhado. Dom Bosco: fique tranquilo, mas a gente pode aprender uma coisa com aquele episódio de ontem. Quando a gente nada tem, a gente nada pode oferecer. Mas se a gente tem alguma coisa, a gente deve dar sempre o nosso melhor a quem quer que seja, independente de quem seja. E se for embora. Gente... eu sempre me lembro muito desse episódio, padre, porque quando as coisas começaram a mudar e Dom Bosco ficou conhecido, e quando a gente passa por todas as dores e aquelas provações gigantescas, e depois Deus vem e vai mostrando os resultados de tudo, aí a gente consegue imaginar ou a gente consegue perceber que valeu a pena, né? Sim, e tem várias histórias, né, e vários processos, caminhos na vida de Dom Bosco, e também depois de todo o surgimento do carisma, do Instituto, da congregação, da família salesiana como um todo, que vão mostrando esse caminho da prova, o caminho da dificuldade, porque não existe fundação, não existe sustento de nenhum carisma dentro da vida da igreja que não seja alicerçado na cruz. Isso é importante. E ali a fama de taumaturgo, né, de santo fazedor de milagres e tudo mais que Dom Bosco teve, foi adquirindo ao longo da sua vida e da sua história, ela não tira aquilo que de fato eram as dores e os espinhos na carne que continuaram vivendo ele e depois todas os que seguiram a vida no carisma, né, e o desenvolvimento da missão ao longo do tempo. Por isso que eu falo, o começo teve suas dificuldades, os seus empenhos, teve a sua profecia no início, né, como resposta, e depois a consolidação da missão também, né, com aqueles e aquelas que foram os continuadores do carisma e da missão. Porque Dom Bosco pega um momento exigente. Dom Rua, o seu primeiro sucessor, assume um contexto muito mais exigente, muito maior, porque aí a congregação, o instituto e a congregação já estavam espalhados no mundo, né? Então, imagina um grupo enorme de missionários sendo enviados, né? O número de vocações já era gigantesco naquele período. O carisma começa um florescimento enorme na Europa como um todo. E isso se expande, né? Dom Bosco tinha esse desejo missionário, né? O olhar missionário dele sempre foi enorme, desde quando ele estava no seminário, né? O discernimento foi difícil para ser diocesano, para ser secular. Porque Dom Bosco, e aí é um discernimento, ele obedece o diretor espiritual. Ele queria ser franciscano missionário, né, como
como primeiro discernimento na sua vida. Então isso vai mudando ao longo da trajetória dele. E ele vai vivendo, não vai para a missão nunca, ele vai adjentes, mas envia depois, né? E a gente vai ver daqui a pouquinho na linha do tempo esse caminho e envia esses missionários também nessa trajetória. Mas confiando na dificuldade, confiando na providência e trabalhando para que essa providência aconteça. Nós temos uma frase também, hoje é o dia das frases, né? Que a gente fala que somos frutos do sonho e da audácia, de Dom Bosco e de Madre Mazarello, claro. Essa palavra é boa, audácia. Audácia. E a tua história recordada ali me fez pensar nisso. Não obstante aos desafios e aos problemas, a audácia levou Dom Bosco, né? Então, começa a construir um oratório sem ter um espaço físico. Espaço pequeno, porque quem conhece lá, Turim, Valdoco, até hoje eu não consigo imaginar que naquele quadradinho de terra ele colocava centenas de meninos. Mas, de alguma forma, ele foi criando espaços, pegando um jardim de uma outra casa, criando oportunidades em outros lugares. Então, a audácia movia, né? Claro, ele tinha dentro a certeza de que Deus queria alguma coisa. E aí, o sonho nos reporta isso, né? Essa tela aqui... Torna-te humilde, essa é a tela forte do sonho. E robusto, não é assim? Que Maria, Nossa Senhora, fala para ele. Então, para quê? Porque as adversidades vão vir. Os problemas vão vir, mas se ele estiver vinculado, né, a esse contexto de escutar a voz de Deus e descobrir aquilo que é para fazer o caminho, não pode parar no meio do caminho. Padre, antes da gente seguir aqui uma linha para mostrar a sequência da obra salesiana, este sonho aqui, o que foi fundamental que Dom Bosco escutou neste sonho que o moveu a vida toda? Vamos primeiro para a característica dele, porque ela diz muito no sonho, né? Dom Bosco, como bom piemontês, era duro, de formação dura, rude, irascível, né? Então ele tinha um temperamento muito forte, né? Porque era a gente não pode romancear quem era Dom Bosco e quem é do contexto que ele viveu. Então, a maneira como ele se sentia profundamente, porque era um contexto familiar, religioso, lembrando que ele perde o pai ainda pequeno, com 2 anos, né? Então ele fica órfão de pai, o irmão mais velho, depois o irmão do meio, e ele, a mãe, mamãe Margarida, e a avó. São eles que tocam essa vida rural, ali a vida deles na comunidade deles rural. Mas essa mudança que ele faz, essa passagem, ela não é simples, porque ele tem que domar os próprios instintos e a própria maneira como ele lidava, mesmo com os outros meninos e consigo mesmo. Por isso, os lobos, as feras, os animais selvagens, né, que são a imagem dos meninos brigando entre si no conflito, que era muito comum dentro do conjunto daquilo que ele vivia. Mas por que isso agredia Dom Bosco? Porque ele não nunca vivenciou a questão das agressões, dos palavrões, nada disso no seu ambiente familiar. Isso deixava ele profundamente magoado, porque isso não fazia parte da sua vida. Então vejam, olha que interessante essa dimensão. E ele reage, ele quer no primeiro momento resolver isso de maneira dura, de maneira violenta, mas aí é o domar, porque é pela doçura, pela bondade, não com pancadas, João, mas com amor é que você vai transformar essas feras em ovelhas e cordeiros para que o reino de Deus de fato aconteça. Não é óbvio a linguagem do reino de Deus, isso é tradução nossa, mas para que eles compreendessem que era Jesus por Maria. Então o sonho traz essas 2 dimensões. Primeiro, ele vai precisar fazer um caminho de mudança pessoal, de transformação. Por isso nós chamamos salesianas e salesianos, né? E família salesiana. É a espiritualidade de São Francisco de Sales, da doçura, de um controle muito grande dos nossos afetos e de uma transformação dos nossos afetos para que a gente possa, de fato, ser sinal do amor de Deus, vivido, encarnado na vida das pessoas que estão conosco. É isso que torna o sonho tão programático, tão profético, né, na vida dele. Esse sonho de Dom Bosco nunca deixará de ser atual também para todos nós, nos dias de hoje, na nossa vivência pessoal, em tudo. Não é? Aquilo que Nossa Senhora disse a ele, se nós ouvirmos também, nós hoje, se as crianças hoje escutarem isso também, fará todo sentido. Sim. Não é?
ser humilde, forte, robusto, é a robustez também da vida nossa e da missão que a gente cumpre. Mas eu quero né? chamar a atenção para algo precioso. Por que Dom Bosco teve este sonho? Era o ambiente em que ele vivia. Era a educação da sua mãe, não era? Que o levava a, mesmo sendo uma criança difícil, com dores, com trauma de ter perdido o pai cedo, viver aquela vida dura, rude, tudo. Mas, o conflito familiar com o irmão, né? Como é? Por que se sonha com Deus? Por que se sonha com Nossa Senhora? Por que se sonha com as coisas do céu? Algo de fora nós escutamos. A educação de sua mãe. A educação religiosa de sua mãe, certamente, né? E o contexto todo, né? Ele vivia num contexto muito religioso. Sim. E diferente, muitas vezes, dos outros contextos que estavam ali. Muito misturado, tudo dentro da própria vida e da experiência que eles viviam como família, mas com as dificuldades próprias. Antônio era muito difícil a relação. A gente não pode maltratar Antônio, né? Porque Antônio se torna, junto com a mãe Margarida, o responsável. Antônio é o irmão dele. É o irmão mais velho, né? Que depois da morte do pai é obrigado Tem que a cuidar. ser o que vai conduzir a família, né? Trabalhar duro na lavoura, manter o pouco do que eles tinham, né? O pouco gado que tinham, poucas ovelhas que tinham. Então essas coisas faz com que Antônio também se torne uma pessoa rude, forte, e não gostaria de ver o irmão, que é o conflito que entra, né? Joãozinho Bosco querendo estudar, querendo conhecer outros caminhos, né? Querendo fazer outras coisas. Quer dizer, você tem que trabalhar aqui, né? Você tem que me ajudar aqui. Então, dentro desse contexto, Dom Bosco também aprende, né? Que a vida é dura, né? Que precisa ter força, precisa ter coragem de enfrentar os desafios, porque se amortecer no primeiro obstáculo, o sonho se perde. A senhora falou algo importantíssimo. E que todos devemos também aprender coisas. A vida é dura e sempre é dura. Em todos os tempos a vida é dura. E omitir isso hoje também da educação, da formação dos nossos, omitir dos nossos filhos, a gente estar provocando neles uma consequência ruim amanhã. A vida é dura e sempre será dura, né? Sim. Bom, já que você atualizou, Ronaldo, esse processo, essa é uma das grandes crises que a gente tem hoje da população infanto-juvenil e também dos jovens no início. Não saber lidar, e a gente criou uma sociedade que não lida bem com frustrações e com as dificuldades da vida. A vida é empenhativa por si, viver é empenhativo. É exigente, é difícil. As relações que a gente precisa viver como sociedade são exigentes, as relações familiares são exigentes. Mas isso, de maneira alguma, é problema. Né? De maneira alguma, isso é algo que tem que ser evitado a qualquer custo. Isso pode se transformar em degrau, trampolim. Sim. E ele só vai se transformar em problema quando eu não tenho um ambiente familiar que me ajude a conduzir isso, né? Sim. Na configuração que esse ambiente tenha, né? A dele, por exemplo, eles eram órfãos de pai. Estavam os três meninos, a mãe e a avó. E provavelmente viviam com dificuldades. E Passavam viviam com sim. dificuldades ali na roça onde viviam. Sim. Talvez não tanto quanto o Madre Mazarello passou, né, no início, na missão. Porque ali, o início da missão ali, não tanto no núcleo familiar de Madre Mazarello, né, mas o início da missão dela com as meninas eu poderia dizer que a têmpera de Dom Bosco veio justamente desse sofrimento todo. Esse sofrimento o tornou um homem de têmpera. Que não desistia por qualquer coisa. Não. Sim. Né? E para a gente ressaltar justamente isso, as durezas da vida, elas nos transformam para melhor, para maior. Não é? E a gente só tem que tomar um cuidado para a gente não criar uma lógica de que obrigatoriamente tudo tem que ser difícil. Não. Perfeito. Ao contrário, ele trabalha depois muito, ele dedica a vida toda para que os sofrimentos, as cruzes, as dificuldades dos meninos que estavam ali, e futuramente das meninas nesse processo, não sejam tão grandes de forma que seja impossível que eles vivam bem e que sejam felizes, né? Sejam alegres. Aí a gente tem que lembrar de como ele educava depois São Domingos Sávio no oratório, Miguel Rua, Calheiro, os primeiros meninos que estavam, Buzetti, né? Todos esses tinham seus empenhos, tinham que responder a isso, tinham vidas difíceis, sofridas. Miguel Rua talvez um pouquinho mais preservado, Domingos Sávio também tem um outro contexto muito próximo dele, não de orfandade, mas de uma vida mais centrada, mas os outros não, né? Calheiro é menino de rua, que vem como depois, na primeira expedição missionária para a América, né?
e se torna o primeiro cardeal salesiano. Então, assim, tem todo esse caminho depois de construção. Né? Aqui que entra a pedagogia do ambiente para Dom Bosco, né? Quer dizer, de um ambiente rude, com bastante dificuldade, Sim. falta do básico às vezes, porque a gente lê e acompanha nas histórias que às vezes ele também não tinha nem o que dar para os meninos de alimentação, né? Mas diante desse contexto, como que eu consigo transformar algo que não é tão bom e com um olhar positivo e transformar isso numa coisa boa, numa espécie de possibilidade de crescimento, né? Então, ele consegue fazer essa transposição Sim. daquilo que possa... Eu podia ficar chorando, lamentando, não tenho ele, né? Não tenho pai, meu irmão me faz trabalhar, não consigo isso. Não, eu quero estudar, então eu vou buscar meu sonho. Vai para a cidade, enfrenta os desafios e vai aos poucos realizando. Com esse caminho que ele fez, com ele primeiro, ele consegue conduzir os meninos que chegam até ele, né? Porque ele viveu, ele passou, ele consegue transpor essa ideia de teórica só, né, para uma coisa vivencial, quer dizer, é possível. Né? Quando o senhor, agora há pouco, me advertiu da colocação que eu fiz, eu achei perfeita, porque é justamente cada um na dimensão hoje da sua dureza de vida, da sua realidade, do seu ambiente, onde está, ser um Joãozinho Bosco. Sim. Tem Não que é? encontrar ali as fontes. E depois A corda vem que vibra. Vem a corda que vibra. E o jargão nosso, né? Mesmo no jovem mais difícil, existe um ponto acessível ao bem. Ele não desiste disso. E por não desistir disso, não desiste dos jovens. Nós não podemos, como sociedade, como comunidade, como igreja, desistir dos jovens. Para Dom Bosco, nenhum daqueles jovens era irrecuperável. Não. Nenhum. Mesmo o mais, em situação mais difícil, nenhum era perdido, porque ele entendia a salvação também na condição que esses meninos estavam. Isso é teologicamente muito radical para o tempo. Muito radical. E um Deus misericordioso. Sim. E motivo das oposições iniciais que ele sofreu. Porque E perseguições. Né? eram os meninos sem paróquia, então ele começa a ter uma resistência dos párocos. Mas ele não estava com os meninos que estavam frequentando o catecismo, né? Eram os que não tinham paróquia. Lugar para ir, né? Eles não tinham paróquia, eles não tinham nem condições disso, né? Olha, se a gente continuar, a gente não para aqui nesse ponto, tá? Eu preciso chamar agora uma tal de linha do tempo que a gente... Meninas, me deem, por favor, aqui. 1859, fundação da Congregação Salesiana. São João Bosco reúne alguns jovens e com eles forma a Sociedade de São Francisco de Sales, em Turim, na Itália. Porém, desde o início, são conhecidos por Salesianos de Dom Bosco. A base do carisma da nova congregação é trabalhar pela salvação dos jovens, especialmente aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. É tudo que a gente já falou até agora, Sim. né? Essa foto aqui, o que a gente... Vocês conseguem dizer alguma coisa dessa foto? É uma foto dos inícios, não é ainda uma foto da expansão missionária essa. Esses é um dos grupos jovens salesianos. Eram jovens esses aí? Isso. Não eram clérigos, não? Sim. Sim. Já eram clérigos salesianos? Todos aqui sim. Sim. Aqui é um grupo de clérigos grande. Ah, ok. A gente tem que lembrar, né, Ronaldo, que Dom Bosco, a primeira missão dele como sacerdote foi diocese. Ele era diocesano. Quando ele funda a Congregação dos Salesianos em 1859, ele conta com o protagonismo dos jovens Então- que frequentavam o oratório com Então, ele. todos esses jovens clérigos aqui tinham passado pelo oratório dele. É isso? Maioria. A grande maioria. E aqui E alguns do clero que resolveram Aderir. seguir Dom Bosco. fica um padre no primeiro conselho geral, porque aqui nós temos uma foto de já uma formação estruturada Mais pra com um número frente, maior, é. um pouquinho mais para frente, né? É um retrato disso. Mas no começo eram 4. Rua, Calheiro. E é interessante porque o temperamento dos dois era Terríveis. Rua centrado, era aquele fatiamo lamentável, era Dom Bosco no Escrito. dia escrito, né? Naquilo que era operacionalizável da missão. Dom Bosco ia tendo as ideias e avançando na audácia, e quem depois vai organizando tudo, passo por passo, É Rua. comunidade por comunidade, é Miguel Rua. Ele é diretor do primeiro oratório externo com 19 anos. Tá na foto. 19 anos, Miguel Rua, ele não está nessa Não foto. tá, Rua. também estava procurando. Não tá. E aí começa, e Calheiro, temperamental, genioso, sempre em discussão com Rua, e vai para a primeira expedição missionária.
né? Tem uma foto belíssima de Dom Bosco com as constituições enviando o Calheiro e o grupo dos primeiros missionários, né? E com eles também depois, um ano depois, vem as irmãs, né? Para a América também. Então, tem esse caminho ali bonito. Vamos para a próxima tela, para a gente seguir aqui agora. Fundação do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Dom Bosco queria também ocupar-se do cuidado das meninas. Assim, ao descobrir o trabalho de Maria Domingas Mazzarello, funda com ela a Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora. As irmãs salesianas tinham como meta educar e evangelizar as jovens da região, assim como os SDB, com uma predileção por aquelas que se encontravam em situação de vulnerabilidade. Que meninas eram essas naquela Quando época? Dom Bosco conheceu Maria Domingas Mazzarello, ela já tinha um grupo de jovens que chamavam de Grupo da Imaculada. Porque naquela região toda também tinha essa situação de muita dificuldade, de doenças e tal. Então, Maria Domingas Mazzarello criou um grupo de jovens, o que a gente chamaria hoje um grupo juvenil, né? Para que esse grupo estivesse vinculado à paróquia, acompanhadas pelo pároco, do Dom Pestarino, para fazer o bem naquela região. Então, eram jovens camponesas que, ora trabalhavam no campo, ora se reuniam na paróquia e ali cultivavam. Hoje a gente poderia dizer que elas não eram boas catequistas, ajudavam nas funções da igreja, da paróquia. Os jovens a gente sabe que viam muito também do sofrimento e da criminalidade. E as meninas? As meninas vinham de um contexto daquela época mais preservado, de que mulher não podia fazer muita coisa, né? Então, qual era o trabalho das meninas? Cuidar dos irmãozinhos, ajudar a cuidar da casa, fazer as tarefas domésticas, né? Não tinham possibilidade de estudar, não tinham possibilidade de pensar em outras situações. Mas Maria Mazzarello, ela começa a se preocupar com as meninas órfãs daquele lugar. Porque as que tinham família trabalhavam domesticamente dentro de casa, mas aquelas que perdiam a mãe pela doença ou por alguma situação, o pai, né, por uma situação também que teve o tifo lá, né, uma epidemia muito forte de tifo. Então, essas meninas órfãs ficavam abandonadas na casa de um tio, outra hora na casa de outra familiar. Então, Maria Domingas começa a trabalhar com essas meninas. E a ideia dela era justamente isso, trazê-las para o grupo, para apresentar a vida, né, de segmento cristão de Jesus Cristo e conduzi-las para o bem. Quando Dom Bosco vai a Mornese, a pedido de Dom Pestarino, para conhecer a cidade e, quem sabe, fundar uma escola para meninos, ele se encontra com a Maria Mazzarello. E aí esse encontro muda totalmente a vida, tanto de um quanto do outro. Porque Dom Bosco começa a pensar mais especificamente em também fazer para as meninas o que ele já fazia para os meninos, e Maria Mazzarello, que tinha simplesmente a vontade de fazer o bem naquele lugar, assume como consagrada, como totalmente, né, voltada a esse trabalho, e nasce a Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora. Muito, esse bloco também já se foi, mas de uma certa forma, já quero deixar para o próximo bloco a seguinte questão, de alguma maneira a gente pode olhar para o perfil daqueles meninos daquela época e conseguir transportar para os meninos de hoje, as meninas daquela época e transportar para o perfil das meninas de hoje. De alguma forma a gente pode fazer alguma analogia e aí a gente entra para a missão salesiana em nossos dias e o trabalho que vocês vêm fazendo, ok? Intervalo, a gente volta já aqui na sequência. Rede Salesiana de Ação Social é o tema do nosso Além da Notícia de hoje. Nós estamos mostrando a dimensão toda, a abrangência toda do trabalho salesiano no Brasil. Claro que a gente visitou a história, revisitou tantos temas maravilhosos, fomos ao coração de Dom Bosco e agora neste bloco, para concluir, a gente quer ainda mostrar algumas coisas preciosas. Uma frase de Dom Bosco que é o que rege também esse trabalho, o mundo afora. E por que nós estamos fazendo esse programa hoje, gente? 200 anos do sonho de Dom Bosco estão sendo celebrados agora em 2024. E é uma grande motivação para a gente estar falando hoje desta presença salesiana no mundo e aqui no Brasil a gente passa a tratar deste assunto agora também. Deixa eu aproveitar já para acelerar, a gente tem uma linha de tempo aqui para concluir agora. 1875, chegada dos salesianos de Dom Bosco à América. Inspirado por um sonho, Dom Bosco envia o primeiro grupo de salesianos à América do Sul, dando início a uma verdadeira aventura missionária para levar o evangelho aos jovens, a porção mais preciosa e delicada da sociedade. Próxima tela.
As filhas de Maria Auxiliadora chegam à América em 1877, movidas pelo sonho missionário. Em 1877 chegam as primeiras irmãs salesianas na Vila Colón, no Uruguai, iniciando o trabalho de educação e evangelização junto às filhas dos imigrantes italianos. As datas foram muito próximas, não é? Sim, a expansão missionária ela é muito próxima, porque foi planejada praticamente em conjunto ali no início, né, para o envio das primeiras expedições. Tanto salesianos coadjutores, padres, alguns formandos ainda, e as irmãs também, né, as irmãs consagradas já perpétuas e as irmãs em formação vieram já nesse bloco da expansão. E essa expansão foi enorme, né? Eram muitas depois as expedições que começavam a sair da Europa. E depois dessa data começaram a vir juntos, né? Sim, isso. Qual era o apreço de Dom Bosco pela América? Então, há uma demanda muito grande. Ele recebia convites já do mundo todo para a expansão missionária, principalmente no trabalho. E nós temos uma relação... Isto é, a fama de Dom Bosco... Já era mundial. Já tinha ganhado o mundo. Em quanto tempo essa fama cresceu? Foi muito rápido. Em 20 64. anos. Em 20 anos. 20 anos, De 64, 44, 64. Isso mesmo, são 20 anos que começa a expansão na Europa e depois começa todo o trabalho e o conhecimento sobre Dom Bosco, sobre a família salesiana já ali, o Instituto e a congregação, né? 20 anos? Meu Deus, que coisa extraordinária. Olha só, essa expansão toda. É porque fazia parte de um projeto deles também, né? Não só de Dom Bosco, Madre Mazarello também tinha, né? E depois todo do início do Instituto, essa dimensão missionária vai acompanhando toda a movimentação, tudo aquilo que eles respiravam também dentro da missão realizada na Europa, né? Já não dá mais para falar só da Itália, porque França, Espanha, Inglaterra já haviam chegado, então a expansão já aconteceu ali na Europa e aí começava agora a expansão nas outras terras, nas terras da América. Mas porque Dom Bosco traçou, né? Tem sonhos também, né? No globo, né? Então ele tem outro sonho relacionado a isso. E lá, se a gente vai na Casa Mãe, em Turim, né? Na Casa Pinardi, né? Em Valdoco, no quarto, na camereta de Dom Bosco, ainda tem o globo terrestre que ele traçava as linhas cardeais daqui de Brasília, né, que nós sabemos a igreja aqui, é o ponto que ele marcou no plano cartesiano e até a China. Então, tinha também esse horizonte daquilo que ele vislumbrava dentro da missão. Ele vai seguindo também isso, né, ao longo desse tempo, junto com toda a família salesiana. Aí depois de chegar na América, chegou aqui no Brasil. E vocês prepararam um trabalho muito bonito, próprio produzido por vocês, que eu vou pedir agora à nossa equipe, que põe aqui na tela para a gente assistir. Você sabe qual é o poder de uma ideia? A partir do sonho de um menino de 9 anos, uma ideia surgiu. E essa ideia viajou o mundo, criando uma rede cada vez maior de pessoas que querem transformá-lo em um lugar melhor e mais justo, tanto para esta geração quanto para as próximas que virão. Esta ideia também chegou ao Brasil em 1883 com os salesianos de Dom Bosco e, para a alegria das meninas brasileiras, as filhas de Maria Auxiliadora também chegam em 1892. Hoje, salesianos e salesianas, consagrados e leigos impulsionam a Rede Salesiana Brasil, que conta com centenas de escolas e obras sociais espalhadas pelo país, além de instituições de ensino superior, editora, museu, rádios e paróquias que, apoiados pelo Escritório Central de Brasília, fazem o carisma salesiano chegar cada vez mais longe. Somos um vasto movimento que existe com os jovens e para os jovens, com uma preferência especial por aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Aqui, nós acreditamos que em rede as ideias transformam, elas se propagam. Em rede, as ideias instigam e se realizam. Nós acreditamos que em rede as ideias acontecem.
E é o que a gente vai falar agora, esta presença da rede salesiana em nosso Brasil, com tudo aquilo que oferece para a nossa sociedade brasileira. Fiquem muito à vontade aqui, eu estou diante de 2 diretores da rede, que hoje estão à frente da rede salesiana. Fiquem muito à vontade. Como é que a gente pode apresentar hoje a abrangência do trabalho da rede salesiana? Cara, claro, para além daquilo que a gente acabou de ver aqui, não é? Silvia, por favor. Então, a rede salesiana hoje, né, além dos números que estão aqui, nós estamos presentes em quase todos os estados do Brasil. Só não estamos presentes em 2 por enquanto. Ainda. Né? Sonhamos com uma expansão que chegue aí também a esses 2 estados que não estamos. O nosso carro forte, né, aí nós estamos trabalhando hoje com 4 áreas definidas pelo novo planejamento da rede salesiana. Então, com a educação formal básica nas escolas, a educação ensino superior com as instituições de ensino superior, a nossa ação social acontecendo dentro das nossas unidades, as obras sociais que denominamos assim. É lógico que a ação social perpassa também as paróquias, as atividades dos projetos das escolas, mas especificamente com mais de 100 unidades específicas trabalhando com a ação social. E a comunicação, que nós entendemos que é um tema transversal, mas ao mesmo tempo que dá, desde o tempo de Dom Bosco, né? Sim. Muito querido por Dom Bosco, para disseminar a boa imprensa, os bons conceitos. E aí a gente tem rádios, museus, né, que a gente já trabalhou ali falando também. E a nossa comunicação mais centralizada, quer dizer, temos em cada inspetoria um grupo, em cada província um grupo que trabalha, mas especificamente o Escritório de Brasília, a partir da Coordenação Nacional da Comunicação, que também dá as diretrizes da nossa área de comunicação. Em termos de escolas, hoje estamos aí com mais de 60 mil alunos. Na ação social, já passamos de 72 mil, né, educandos diariamente conosco. E nas universidades chegamos a 22 mil também, o público que nós estamos atendendo este ano. O senhor, até recentemente, era reitor da Unisal, sim, ali no estado de São Paulo, e atuou bastante já nesse ambiente universitário. E ali no ambiente universitário, qual é o grande desafio que o carisma salesiano tenta enfrentar e enfrentar com o seu carisma, né? Então, é muito interessante porque nós reformulamos toda a matriz curricular do ensino superior de uma forma muito radical. Todos os nossos alunos, hoje alunas do ensino superior do Unisal em São Paulo, têm dentro do projeto integrador que acompanha todos os semestres de desenvolvimento, o projeto de vida e a extensão curricularizada. A extensão curricularizada é uma exigência de legislação a partir de 2022, 2023, né? E que precisa ser implantada. Mas nós o fizemos da nossa maneira, a partir do horizonte da nossa visão pastoral e do acompanhamento do projeto de vida, não desse jovem simplesmente no projeto de carreira dele, mas o sentido, qual é a minha relação comigo, com o outro da alteridade, com o transcendente, porque na linguagem universitária você tem que ser muito mais abrangente do que propriamente uma linguagem de paróquia ou de comunidade religiosa. E essa transcendência se liga à dimensão da fé, se liga à dimensão da ética e dos valores para formar bem a sociedade. Qual é o perfil do egresso? Então a gente olha muito para isso. Quem é que se forma dentro dos nossos ambientes do ensino superior? E como ele chega para a sociedade e como ele vai contribuir sadiamente e de maneira a construir uma sociedade mais justa, mais solidária, mais humanizada. Então, a base do humanismo cristão, que está na base da ação social, também é a mesma que vai depois permitir que a gente faça toda a composição do ensino superior nesse sentido, né? E das escolas também, é para tudo, né? E uma paróquia nossa que não seja humanizada, uma capela, não tem sentido, porque a vida cristã passa por isso, né? Luta pelos direitos, dignidade de todas as pessoas, meio ambiente, a noção ecológica fundamental para todos os segmentos. Hoje, né, temos Laudato Si, aí como nossa carta mestra nesse desenvolvimento, né? E a gente precisa também operacionalizar e tornar isso visível, concreto no dia a dia, para qualquer nível, né, de formação. Já a gente vai aprofundar mais aqui nas obras sociais, mas eu gostei muito das escolas sociais. Alguém pode falar um pouco mais sobre elas? Silvia, está acompanhando mais? Nós temos uma experiência, não são muitas ainda, né, mas a gente já tem experiência no Nordeste. No Nordeste, em Jaboatão, nós temos uma escola, ao lado de uma obra social, nós temos uma escola social, né? Então, com
as mensalidades não tem, então é totalmente gratuito. É um investimento da própria Inspetoria do Nordeste, né, que está fazendo essa experiência. Então, material didático, uniforme, a mesma proposta que nós temos numa escola particular com mensalidades, a mesma proposta que nós temos numa unidade social, nós temos nessas escolas sociais, que seguem a metodologia aí da legislação da Secretaria de Educação. Então, a criança entra e vai fazer o seu segmento escolar normal, que é diferente do social, né? Que ele vai e faz o contraturno, reforço escolar, mas não faz essa situação. Em outros lugares, nós estamos partindo também para uma parceria, né? Como acontece em São Paulo. Então, eu tenho uma escola salesiana, com a gestão salesiana, com a proposta pedagógica salesiana, mas com uma parceria com o município para que as crianças também possam estudar gratuitamente. Na região de Cuiabá, nós temos várias escolas com essa situação já. A direção é salesiana, a proposta pedagógica é nossa e uma parceria com as secretarias de educação. O quanto tem sido positivo isto, o quanto tem engrandecido também vocês, o coração do salesiano, nessa proposta, nesse trabalho? O que engrandece é saber que, assim, Dom Bosco não escolhia um jovem para entrar no oratório. Podia ser um que estava sem trabalho, mas podia ser um que tinha de uma família nobre, como aconteceu com Jonas lá, né? Então, que tinha uma família, mas que precisava desse acolhimento. Então, estar nesses espaços faz com que a nossa proposta pedagógica e espiritualidade possa entrar em outros campos que não só aquilo que nós conseguimos fazer como gestão privada nossa, né? Então, eu já vejo isso com bons olhos, porque a gente consegue levar, né, esse legado de Dom Bosco e de Madre Mazarello em lugares que a gente talvez não conseguisse chegar. E pôr para dentro da nossa educação salesiana crianças, adolescentes e jovens que com certeza não conseguiriam pagar para estar numa escola particular, seja salesiana ou seja de qualquer outra configuração. Mas é levar essa qualidade dessa educação também, né? E, naturalmente, como toda e qualquer obra religiosa e obra de igreja, a rede salesiana, a obra salesiana, necessita de contribuição financeira também para isso, não é? Sim, porque imagino que vocês não oferecem todas as escolas sociais porque não teriam condições de fazê-lo. Sim, porque os recursos são bastante empenhativos para você manter, né? Porque tem o custo da estrutura, a gestão de professores, de alimentação, material didático, uniforme. Sim. É bastante caro, não é tão simples manter uma unidade assim. Mas a gente... claro, se a gente tivesse... Audácia. Estão na audácia. Nós estamos na audácia, igual Dom Bosco. A gente só não pode deixar as dívidas para Dom Rua pagar. Isso, Dom Rua não pode pagar, não tem mais Dom Rua para pagar a dívida. Mas se a gente tivesse realmente um aporte financeiro maior, né, e até, quem sabe, um incentivo maior por parte da próprios órgãos públicos, a gente teria condições de avançar mais. Tem muita gente, a gente vê as pesquisas aí, necessitado demais de poder ter um espaço para poder estudar. Olha, enquanto a gente está conversando aqui, estão aparecendo as redes sociais, ao longo do nosso programa, as redes sociais todas, das pessoas que podem consultar, conhecer a rede social, a rede salesiana de ação social, o carisma salesiano, estão aparecendo aí as redes todas, quem quiser contribuir financeiramente também, nos modelos e formatos que vocês apresentam ali também, tudo isso está aparecendo, ok, gente? Quem é que volta comigo no próximo bloco? Vamos ter uma nova convidada aqui, a Tatiane, que já está ali também para continuar a nossa conversa. Quem é que volta comigo? Quem permanece aqui comigo? Ser eu. Irmã Silvia permanece? Padre, um prazer muito grande. Muito obrigado. Prazer foi meu. Prazer foi todo meu também de conhecê-lo aqui, agora estando pertinho de nós aqui em Brasília, vamos estar mais próximos. Ótimo, muito bem. O prazer também é meu. Muito obrigado pela possibilidade da gente conversar junto nessa noite. Com certeza. Olha, você que está do outro lado aí, segura um pouquinho, é um intervalo bem rápido, aí volto já com uma nova convidada aqui também, para a gente concluir esse assunto de hoje. Na sequência do nosso Além da Notícia da noite de hoje, estamos falando sobre a Rede Salesiana de Ação Social, a abrangência do carisma salesiano e o imenso serviço que é prestado à nossa sociedade, eu diria em todos os âmbitos, no âmbito religioso, mas no âmbito social também. Agora a gente quer dedicar esse bloco a falar sobre um grande trabalho de assistência aos jovens de hoje. Uma prestação de um trabalho que é essencial para a nossa juventude. Formá-lo profissionalmente,
ajudá-lo na inserção do mercado de trabalho e tudo isso com uma transformação interior. Bem, eu quero já receber nesse bloco, continua conosco a irmã Silvia, e eu quero receber neste bloco aqui agora a Tatiana Augusto Furtado Gomes, diretora executiva do Centro Salesiano do Jovem Aprendiz Cezam, aqui no Distrito Federal. A Tatiana é graduada em Psicologia e Pedagogia, possui MBA em Gestão de Pessoas e pós em Educação Social. Uma porção de outras coisas aqui, Tati, mas eu quero avançar já contigo. Primeiro de tudo, boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Não é a tua primeira vez aqui nesse programa, não é? Você já esteve com a gente em outras ocasiões também. E você está nos trazendo aqui algo precioso que a irmã disse. Ronaldo, olha o que ela trouxe aqui para nós. O que você trouxe? Apresenta para a gente. Sim. Irmã, é o primeiro contrato de trabalho? O primeiro contrato de trabalho, e ele foi elaborado por quem? Dom Bosco. Dom Bosco. Então, vamos ver se esse homem não era audacioso. Mas é o primeiro contrato de trabalho da história? Da história que nós temos conhecimento, sim. Por quê? Porque Dom Bosco, a gente já falou um pouco nos blocos passados, o contexto, né? De uma sociedade que estava necessitada demais de incluir essa juventude para a escola, para trabalho e para tudo mais. Dom Bosco não só ajudava a formá-los para o trabalho, como acompanhava no trabalho. E para não ter risco nenhum dos patrões usurparem qualquer direito, ele criou um contrato de trabalho. Esse primeiro contrato, Tati, foi com quem que Dom Bosco assinou? Foi com o Giuseppe, que era o mestre marceneiro. Então, esse jovem, e aí complementando o que a irmã Silvia trouxe, eles precisavam ter condições de trabalho, porque eles trabalhavam, às vezes, por um prato de comida. Então, Dom Bosco, nas oficinas, ensinou uma profissão e ele percebeu, eu preciso ensinar uma profissão, mas tem que dar um emprego para esse jovem. E no tempo, quando ele buscou os empresários para poder falar de um contrato, todo mundo falou, mais uma vez, Dom Bosco é louco, como é que eu vou assinar um contrato dizendo que eu vou pagar um salário para esse jovem? Mas com todo o poder de argumentação que ele tinha, ele conseguiu convencer sim. E os empresários da época contratavam os meninos através de um contrato com um jovem. E contratos que tinham cláusulas, né, de obrigações e deveres também. Eu gostaria de ler a primeira cláusula desse contrato. Então, tá. Ao senhor Bertolino Giuseppe, mestre marceneiro, exercendo a profissão em Turim, recebe na qualidade de aprendiz na arte de marcenaria o jovem Giuseppe Odasso, natural de Mondove, filho de Vicenço e domiciliado nesta capital, obrigando-se a ensinar a citada profissão pelo tempo de 2 anos, que se declara começar no 1º dia de janeiro do ano corrente e terminar no final de 1853. De dar ao jovem, durante o decorrer de sua aprendizagem, as necessárias instruções e melhores regras para bem aprender e exercer essa arte mencionada da marcenaria. De dar-lhe, em relação ao seu comportamento moral e cível, aqueles oportunos e salutares avisos que um pai daria ao seu filho, corrigindo-o amavelmente em caso de algum desvio, mas sempre com simples palavras e nunca com nenhuma ação de maltrato. Ocupá-lo sempre com trabalhos próprios da sua arte, proporcionados à sua idade e à sua capacidade física, excluindo qualquer outro trabalho estranho à sua profissão. Emociona. Lindo, né? Emociona. Tem como alguém discordar disso aqui? Tem como um bom sujeito, uma pessoa de índole, de caráter, que recebe uma proposta dessa de um padre apresentando um jovem, olha, você é um empregador, você é um empresário, receba esse jovem com essa proposta aqui. Tem como alguém discordar de uma proposta dessas? Você não vai ser só o pagador do salário daquele jovem ali, você vai ser também um formador dele para a vida toda. E Dom Bosco colocou tudo isso no papel, gente. Que coisa impressionante. E tem um detalhe desses contratos, né, Tati? Que uma das cláusulas é que deixasse livre que o jovem pudesse frequentar as práticas da sua religião no dominical. Quer dizer, santificar o domingo para Dom Bosco era essencial. O menino poderia estar bem empregado, bem acompanhado, com remuneração de salário, mas também precisava ter tempo para garantir o cultivo da sua fé. Isso. Foi por isso que o Dom Bosco encantou o mundo. Tati, é isto aqui que rege também hoje o trabalho do jovem aprendiz que as obras salesianas têm? É isso mesmo. Então, nós temos toda uma preocupação com essa formação integral desse jovem, com tantas competências quanto as características que ele precisa, de formação humana, cidadã, da gente trabalhar o projeto de futuro com os jovens. Nós estamos falando de jovens que procuram as nossas casas porque eles precisam trabalhar. Eles precisam contribuir com a renda da sua família. Em muitos casos, o jovem é a única pessoa que tem uma carteira assinada da sua família. Então, são jovens que, a partir do nosso
acompanhamento, nosso estar junto, eles começam a ter outras perspectivas de que eles precisam trabalhar sim, mas eles precisam também estudar, que eles têm um ambiente onde eles são acolhidos com todas as vulnerabilidades e fragilidades que eles têm, que são ambientes que eles são respeitados. E os nossos parceiros também entendem isso, são ambientes de trabalho acolhedor, que vão ensinar o jovem uma profissão. Porque o jovem hoje, ele chega às vezes sem nenhum tipo de experiência no mercado de trabalho, eles têm experiência de trabalho informal. E o que a gente busca aqui com as nossas ações, as nossas casas salesianas, é garantir essa formação que ele precisa para que ele saia da informalidade. Para que ele possa, a partir do momento que eles ficam com a gente, que são de 2 anos, ele possa sair dali já com um futuro profissional, que já com uma bagagem para que ele possa realmente permanecer nesse mercado de trabalho. E como é que nós fazemos isso, né? Nós temos toda uma equipe preparada para isso. Psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, para poder garantir que esse trabalho possa realmente trazer esse futuro profissional para esse jovem. Então, nós investimos na capacitação dos nossos profissionais, nós investimos também na formação dessas famílias, porque é importante também para essas famílias que elas tenham uma formação, que elas entendam o que é o trabalho do jovem, que quando eles estão numa casa salesiana, os pais precisam também ter algumas responsabilidades com seus filhos, não é só colocar realmente na mão dos nossos educadores. Então, essa formação também para essa família é dada pela nossa equipe. E buscando toda essa ascensão ao mundo do trabalho, para que eles nunca fiquem realmente atrás de qualquer tipo de informação ou tecnologia, nós desenvolvemos uma plataforma, que é uma plataforma digital, que hoje os nossos jovens, eles têm acesso. Eu trouxe aqui o material impresso, mas nós temos uma plataforma digital de formação. Então, esse jovem hoje, porque às vezes a gente fala assim, o jovem está conectado. O jovem em vulnerabilidade, ele tem muito acesso às redes sociais, mas nem sempre está conectado com as tecnologias, com sistemas. Então, toda essa preocupação nós temos dentro do nosso material. O material de formação integral para o mundo do trabalho, que tem tanto aspectos... Pode mostrar para a gente, Tati. Então, nós temos aqui, esse aqui é o manual do educador. Então, essa é a parte de integração ao mundo do trabalho, que fala sobre as grandes competências que eles precisam desenvolver para serem bons profissionais. O material de inclusão digital, porque hoje as empresas trabalham muito com sistemas. Então, a gente já começa a desenvolver no jovem linguagens de sistema, Power BI, realmente recursos que possam ajudá-lo nessa formação profissional e que ele possa agregar também valor à empresa onde ele está trabalhando. Formação cidadã e humana, porque a gente entende que é fundamental, faz parte dos nossos compromissos com a família, então, com tanto quanto a ética e com a moral. Então, também a gente tem toda essa preocupação de formar um profissional que esteja apto ao mercado de trabalho, com todas as exigências que hoje ele tem. Então, uma empresa que contrata um jovem aprendiz, tanto do CESAM quanto outras casas salesianas, ela vai ter um jovem preparado e que vai contribuir para o bem da empresa. A formação para o mundo do trabalho, que formação vocês dão a este jovem? A gente dá desde os conhecimentos de um auxiliar de escritório, desde os conhecimentos para que ele possa realizar melhorias em sistemas de gestão. Então, esses são os conhecimentos mais básicos de uma rotina de um escritório e até aquele que possa também ajudar na área de sistemas, então, porque foi uma área que realmente cresceu muito. Então, essa parte de inclusão digital, que ele possa dar suporte a um usuário, que ele possa instalar uma impressora, que ele possa desenvolver um pequeno sistema, trabalhar algumas fórmulas a mais no Excel, essa formação ele recebe lá junto com a gente. E quando o jovem recebe esta formação nesta obra salesiana ali, ele está se gabaritando para exercer alguma função e que vocês também favorecem na busca por uma parceria com uma empresa para encaixá-lo já no mundo do trabalho como jovem aprendiz, é isso? Isso, é isso mesmo. Então, assim, as empresas hoje elas precisam cumprir uma cota, né, dentro da aprendizagem e aí a gente já busca parcerias para que esse jovem já possa ir direcionado para aquela empresa que é parceira nossa. Então, hoje nós atendemos aí um número grande, nós temos mais de 100 empresas parceiras aqui no Distrito Federal. Só em Brasília? Só em Brasília. Nós temos mais de 100 empresas parceiras aqui. E atenção, interessa que outras empresas procurem vocês, não interessa? Com certeza, nós temos muitos jovens que estão aguardando, que têm essa necessidade de trabalhar, mas falta ainda vaga para essa primeira experiência aí no mundo do trabalho. Esse mesmo pedido que a gente faz agora para os empresários do DF, a gente está fazendo para o Brasil inteiro, onde existem as obras salesianas, não é? Se você procurar uma obra salesiana como essa que a gente está aqui em Brasília, o CESAM, você está ajudando diretamente na transformação da sociedade. Isso mesmo. E está cumprindo uma cota da legislação brasileira. Não é que é dar trabalho ao jovem aprendiz, é isso? Isso mesmo. E assim também, né? As empresas hoje elas buscam alguém que tenha qualificação.
Então, uma das coisas que a gente escuta muito da juventude, né? Você vai buscar uma vaga de emprego, você entrega o currículo e ele diz assim, mas a gente gostaria de alguém com experiência. Pensa, se todo mundo for buscar alguém com experiência, dificilmente quem nunca conseguiu entrar vai conseguir uma vaga no mercado de trabalho. E essa é uma questão de continuidade, né? A gente precisa entender que existem ciclos dentro da vida de um ser humano. E a juventude está ali, né? Explodindo nos seus sonhos, nas suas expectativas. Ele precisa desse espaço para começar, para poder mostrar talentos e valores, né? Nós temos a experiência lá no escritório de ter meninos da aprendizagem. Como é gostoso de acompanhar o dia a dia deles e ao mesmo tempo ver, ele tem perfil para isso, ele tem perfil para aquilo, ele está dando certo nisso. E também a gente já fez a experiência de contratar esses aprendizes que continuam trabalhando conosco como colaborador. Eu e a Tati vamos dar um exemplo aqui, irmã. Aqui em Brasília nós fizemos uma parceria, a Canção Nova de Brasília, com o CESAM do Distrito Federal. E a gente trouxe para cá jovens aprendizes que vieram atuar conosco aqui na televisão, atuaram na rádio, e disto aí gerou o contrato de trabalho. Por exemplo, eu tenho hoje o meu operador de rádio, que trabalha comigo diariamente na Rede Canção Nova de Rádio, um programa em rede nacional que eu tenho. O meu operador é um menino que chegou aqui com 18 anos, um jovem aprendiz do CESAM DF, o Ian. Olha. Eu amo o Ianzinho demais. Maravilha. A gente já tem anos que o Ian está conosco agora como profissional contratado da Canção Nova. Sim. E veio de vocês. Sim. E é uma grande oportunidade que a empresa tem de formar o profissional, porque às vezes você não consegue achar aquele profissional com aquelas características no mercado, dá trabalho fazer isso. Você tem a oportunidade de pegar um jovem e formar para aquela função que você está precisando na sua empresa, né? Perfeito. Então... E tem aquilo que a senhora disse também, a gente vai observando o perfil neles. Eu me lembro de todos que passaram por aqui. Você vai observando o perfil. Olha, esse é bom nisso. Ele é bom nisso, ele é bom naquilo, a gente pode aproveitá-lo ali. Se a gente investir nisso aqui, ele vai crescer. Gente, eu faço esse apelo aqui aos empresários. Você que é empresário católico, cristão, pessoa de bem, procure essas instituições, porque esses rapazes, essas meninas, essas moças, recebem ali, além da instrução profissional, também essa instrução do carisma salesiano. Vocês também fazem isso, com certeza. Você disse que vocês chamam as famílias também para se integrarem no processo, não é? Sim, nós temos todos os nossos grupos de formação pastoral, então tem várias outras atividades que vão além dessa formação para o mundo do trabalho, porque a gente entende que é necessário, a gente entende que é importante para o jovem, e o jovem busca isso. Às vezes a gente fica achando que o jovem não quer, não, eles falam, eu me sinto acolhido aqui, eu gosto de estar aqui. Então eles às vezes chegam, já vão querendo um abraço, querendo conversar, porque é um ambiente acolhedor. É um ambiente onde ele tem uma formação que vai muito mais, a gente está toda a equipe preocupada para que ele tenha sucesso, que ele possa formar, naqueles 2 anos ele sair dali com um contrato de trabalho. E outra coisa, durante o período que eles estão conosco como jovem aprendiz, eles continuam frequentando, continuam sendo acompanhados, sendo formados, não é? Como é que é feito isso, Tati, ao longo deste período? Ao longo do período eles têm sempre um dia de formação com a gente. Então nesse dia de formação ele vai recebendo conteúdos específicos. Ele não estará na sua empresa naquele dia, por quê? Ele estará junto com a gente recebendo essa formação que vai colocar em prática quando ele estiver na empresa. Então, uma vez na semana ele vem para que ele possa receber essa formação integral e colocar em prática todo aquele conteúdo aprendido. Tati, vamos aproveitar o apelo que o Ronaldo fez aí, né, na televisão, que a gente está aparecendo nas redes sociais aqui para você entrar em contato, que a gente possa responder também assim, existe uma cota que as grandes empresas precisam, mas eu preciso ter um grande número de funcionários para eu ter um jovem aprendiz? Não. Acima de 5 funcionários, então a empresa já pode ter um aprendiz ali para poder contribuir com a formação profissional. E ele vai ajudar nas atividades do dia a dia, né? Então às vezes a pessoa fala, mas vou ter um jovem aqui, vai dar trabalho. Não, ele vai ser um jovem que vai estar empenhado e dar o seu melhor para a sua empresa. Pensa no positivo, ele vai ser um jovem que você estará moldando conforme o seu caráter. Isso. Se você é uma pessoa boa, que quer um bom profissional, um profissional competente, um profissional que seja eficaz no seu trabalho, em tudo, você tem a oportunidade de formá-lo assim. Pensa no positivo. Isso mesmo. Não é? Com certeza. Com certeza. Como é que é esse contrato com as empresas, o contato com as empresas, como é que é feito essa tratativa? Então, nós temos uma pessoa que fica responsável por fazer essa capacitação, ela visita algumas empresas e temos também empresas que nos procuram. Então, é formado um termo de parceria e aí nesse termo de parceria a gente coloca lá quais são as cláusulas que com relação já ao programa de aprendizagem e aí o CESAM vai desenvolvendo. Nós temos uma equipe também que dá assessoria para essas empresas que não conhecem nada sobre a legislação, não sei como é que tem que ser o contrato. Então, nós temos
temos também assessores que ajudam essa empresa a elaborar como é que tem que ser o contrato do jovem, que tipo de recolhimento, como é que é a assinatura na carteira. Então, toda essa assessoria nós fazemos. Então, a pessoa que contrata com a gente, ela não tem trabalho nenhum. Ela só chega, firmou o termo de parceria, a gente vai fazendo toda a formação, vai ajudando, dá capacitação também para os gestores nas empresas. Então, todo esse trabalho nós realizamos. Você tem empresa, tem quantos funcionários? A partir de 5 você já pode trabalhar com as obras sociais salesianas e dar um futuro para um jovem. Aliás, é outra pergunta. O quanto aquela remuneração, por pouco que seja, para aquele jovem faz a diferença? Nossa, na casa dele, na família. Faz total diferença. Primeiro salário, a gente vê no rosto a expressão de felicidade, né? Faz total diferença. Desde ele ir no mercado, eu já ouvi de mães, foi a primeira vez que eu fiz uma compra. Porque só comprava aquilo que faltava. Então, eu fiz uma compra. Eu consegui garantir isso, eu consegui pagar um curso que eu queria fazer há muito tempo. Então, é um significado tão grande e a gente faz um resgate. Porque aquele jovem, dentro da família dele, ele é visto, ele tem carteira assinada, uma coisa que muitas vezes o pai não tem, o pai e a mãe não têm. Então, é um resgate de cidadania, de pertencimento, inclusive. E aquela remuneração faz total diferença. Desde ajudar, tem meninos que pagam o aluguel com esse valor. Então, a gente fala, é pouco, mas faz total diferença, porque às vezes é a única renda da família. Às vezes não só complementa não, às vezes é a única renda da família. Como é que eu faço para achar as obras sociais salesianas? Como é que eu faço para achar, Tati, o CESAM do Distrito Federal? Se chama CESAM também em todas as outras unidades? Não. CESAM é uma especificidade daqui da Inspeitoria de Belo Horizonte. Isso. Como é que a gente chega? Isto é, Brasília pertence à Inspetoria de BH. De Belo Horizonte. Okay. Né? As outras têm escola do trabalho, tem várias formas. Mas uma forma da gente encontrar é procurar o nosso site, no nosso portal da Rede Salesiana Brasil. Tem uma aba social, ação social, e ali diz onde estamos. Se colocar onde estamos, vai aparecer todas as unidades e o que elas desenvolvem. E aí encontra também a questão do serviço de aprendizagem. Isso. Para quem é aqui de Brasília, né, o CESAM fica ao lado do Santuário Dom Bosco. Aparecendo aí Então fica bem fácil. Então quem quiser ir lá conhecer o nosso trabalho, conhecer como é que é o dia a dia da nossa formação. Pode se visitar e conhecer, não pode? Pode, sim. Pode. Bem no centro de Brasília. Okay. Já dá uma passadinha no santuário, cumprimenta Dom Bosco e já vai assinar o contrato. Exatamente. Gente, depois de tudo que a gente ouviu aqui, irmão, eu estou extremamente edificado. E nós estamos num ano glorioso, não é? Os 200 anos do sonho de Dom Bosco, que estamos já celebrando, mas vamos celebrá-lo mais intensamente até agosto. E, mais uma vez, revisitar o carisma salesiano e observar todo esse bem que é feito. Tenho certeza que é contagiante. Então, você que nos acompanha agora, ouviu agora na prática, como você pode hoje, ao longo dos anos que você tem hoje, a vida que você tem hoje, o trabalho que você tem, se você é empresário, como também se sentir parte da igreja, como se sentir parte de um carisma tão lindo, tão rico, de uma obra de um homem memorável e que hoje continua servindo a nossa sociedade e transformando a nossa sociedade. Tati, vou te deixar aqui para você deixar seus recados finais e também eu vejo que isso preenche demais a tua vida, né? Te enriquece muito, né, fazer isso. Eu queria agradecer e pedir ao empresário, né? Então, que você que tem aí, está precisando cumprir uma cota de aprendizagem, ou então, de repente, você que tem uma empresa também, quer contratar um aprendiz que já passou pela a nossa formação, pode fazer contato com a gente, porque a gente também tem currículo dos ex-aprendizes aqui, e falar que o pouquinho que você faz transforma a vida. Se a gente pensa em transformação de sociedade, se a gente pensa que a gente quer um futuro melhor para o nosso país, para a nossa sociedade, é investindo na juventude. Então, a juventude, ela precisa de oportunidade. Como Dom Bosco viu lá atrás, que acharam que aqueles jovens, não, esses jovens não vão dar para nada, que a gente ainda percebe hoje que muita gente acha que o jovem não quer nada, eles querem, mas eles precisam de oportunidade. Então, a gente estar aqui disponível, se você tiver se sentir com esse chamado agora, pode procurar o CESAM, a gente dá todo o suporte. Nós temos jovens que são fantásticos, que estão aguardando apenas uma oportunidade. Você me lembrou uma coisa, de dizer uma coisa importante para quem está nos assistindo agora. Você sabe o que os jovens querem? Conhecer você. É isso. Irmã, obrigado. Eu que agradeço, né? Foi muito gostoso esses momentos aqui de revisitar o nosso carisma em família, né? Família salesiana. Obrigado. Obrigada, Tati. Obrigado ao padre que está por aqui conosco ainda, padre Sérgio também. A você que esteve conosco em casa. Esse programa precisa ser levado a outras pessoas, então multiplique-o, entre aí nas redes sociais da Canção Nova, pegue e compartilhe este programa também, vai lá no CN Play, no CN Plus,
e será muito, tenho certeza, muito precioso para muita gente que assistir. Grande abraço a todos. Não se esqueça também de entrar nas redes sociais do Além da Notícia, deixar lá sua mensagem, sua sugestão de futuros temas, aquilo que você quiser saber sobre o programa e sugerir aqui no programa também. Entra aí, Além da Notícia CN, @Além da Notícia CN. Grande abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser, aqui em mais um programa.